Bom, boas práticas como eu falei no começo, as boas práticas de manufatura é basicamente a consequência de um trabalho, né? E muitas vezes só é percebido quando existe doenças e prejuízos econômicos, né? Então, na verdade, um biocida, um sistema, na verdade eu não vou chamar de biocida, tá? Um sistema de preservação eficiente, o que tem que incluir? A escolha adequada do biocida, o monitoramento microbiológico, um programa de limpeza e sanitização e as boas práticas de manufatura. Hoje, a Lanxess atua como um todo nesse mercado, através de um portfólio bem grande de biocidas, bem vasto. O monitoramento microbiológico ele pode ser feito em nossos laboratórios. O programa de limpeza e sanitização através da visita de nossos técnicos em loco. E as boas práticas de manufatura podem incluir desde ensinar o operador, muitas vezes, que não tem muito acesso a dados tem uma linguagem mais simples, às vezes, e não tem acesso a dados químicos, etc. Inclusive, fazer palestras, ensinar a utilização de EPIs, etc., como utilizar o biocida de uma maneira correta. Então, como eu falei no começo, é uma equação muito simples, mas que, na verdade, ela torna-se difícil, porque para fazer uma limpeza é necessário parar uma fábrica. Quando você para uma fábrica, você deixa de produzir. Se você não produz, você não vende e não ganha dinheiro. Então, na verdade, tem que ser algo muito programado e utilizar muitas vezes a parada anual das fábricas para troca de equipamento, ou algum eventual reparo e para fazer essas limpezas. Tá? Na verdade, a gente dividiu a nossa palestra em dois, então já deu 20 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem deixar tudo para final, fica a critério de vocês. Melhor deixar para o final? Tá bom, para não atrasar. Obrigado. Oi? Eu já tenho duas. Obrigado, Luiz. Você olha para mim. Boa noite a todos. Eu sou o Nitemar. Queria só reforçar aquilo que o Luiz Gustavo já disse, em nome da Lanxess. Gostaria de agradecer a revista, agradecer também esse espaço que a faculdade está nos cedendo. E o principal objetivo de estarmos aqui nessa noite é falarmos um pouquinho sobre óxido de ferro. Quando nós falamos em óxido de ferro, nós podemos viajar, porque existe uma infinidade de óxido de ferro. E como nós viemos fazer uma palestra dentro de uma faculdade, e acredito que a especialidade da grande maioria que aqui estão são químicos, logicamente, eu não deixei de colocar aqui algumas reações químicas para a gente poder também abordar esse assunto. Então, quando nós falamos em óxido de ferro, nós faremos algumas avaliações de todos os produtos, tanto daqueles que fazem parte do portfólio da Lanxess, como daqueles produtos também que já são considerados produtos naturais. Então, nós podemos ver, por exemplo, aqui o óxido de ferro já na forma natural. Na França, como também na Espanha, nós já podemos identificar em cavernas, pinturas que utilizavam os óxidos de ferro no estado natural. Óxido de ferro nós podemos falar que nós encontramos na natureza na tonalidade amarela, que é o que nós chamamos quimicamente de goitita, o vermelho hematita e o preto magnetita. E a próxima transparência vai deixar claro para nós, principalmente para aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar a região norte e nordeste, né? Muitos lugares de rochas onde já existe a extração desses pigmentos, ou no caso específico desses óxidos de ferro, no estado natural. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas essa aqui é uma rocha onde nós podemos identificar os pigmentos naturais nas tonalidades amarelas, pretas e também vermelhos. Mas o foco da nossa apresentação hoje aqui não é o óxido de ferro natural. O foco é em cima do óxido de ferro sintético. E toda vez que nós falamos em óxido de ferro sintético, inclusive já me identifiquei aqui com alguns que já são os nossos clientes, que já utilizam os nossos produtos, nós falamos do Biferrox. Eu procurei focar as 4 cores básicas, o amarelo, o vermelho
e o preto, como também o marrom, que são as cores que nós podemos obter através da síntese direta. Obviamente que o marrom nós também conseguimos obter através da mistura das 3 cores, porém, através da própria síntese de reação, também conseguimos obter a tonalidade marrom. E é lógico, né, como eu havia dito para vocês, vamos discutir um pouquinho aqui de química, né, para que a gente possa entender, até porque o propósito era realmente mostrar as características, mostrar um pouquinho da reação química. Muitas vezes nós até identificamos ou até vemos em algumas literaturas, mas não nos apegamos, né, de uma forma mais enfática. A parte inicial da produção, onde se inicia o processo de produção de óxido de ferro, é justamente lá no sulfato ferroso. São 2 matérias-primas básicas que nós usamos nesse processo. São os refilos metálicos, comumente nós chamamos de sucata de ferro, mas esse nome nós, inclusive, já cortamos da própria Lanxess, porque não é sucata de ferro. São refilos metálicos que contêm quantidades específicas de determinados metais, determinados carbonos. Colocamos isso em reação com ácido sulfúrico, através de uma temperatura, realizamos uma reação de deslocamento e obtemos o sulfato ferroso, que é todo o início de todo o processo da cadeia produtiva. Logo em seguida, nós realizamos a reação para a obtenção da chamada semente, aonde esse sulfato ferroso ele é neutralizado através de uma base, especificamente no caso de óxido, através do hidróxido de sódio. E aí, nesse caso, nós já temos a reação, já temos a precipitação. Inclusive, um dos processos dos quais a Lanxess, na Alemanha, utiliza para a obtenção do óxido de ferro é justamente o processo de precipitação, onde o sulfato ferroso, em reação com a soda cáustica, já forma o óxido de ferro hidratado. Passando para a próxima etapa, nós temos o processo de reação a quente, onde, neste caso, nós inserimos mais uma quantidade de oxigênio, mais uma quantidade de refilos metálicos, aquela chamada semente do qual nós abordamos na apresentação anterior, e aí, em reação a uma temperatura aproximadamente de 80 graus, nós começamos a fazer a produção e realizamos, na realidade, a incrementação da semente. A semente do qual foi gerada naquela apresentação anterior, agora ela foi mais uma vez reforçada pela presença de refilos metálicos. E aí então nós podemos ter, mas pode ir, Luiz, para a próxima. A condição final, que é o óxido de ferro amarelo, que é o Fe2O3.H2O. H2O porque ele é monohidratado. Toda vez que nós identificarmos um pigmento amarelo como sendo óxido de ferro, isso é importante nós identificarmos, porque muitas vezes nós falamos de pigmento, e pigmento especificamente não é óxido de ferro. O pigmento ele pode ser também um pigmento orgânico. Muitas vezes nós confundimos pigmentos também com corantes. Mas esse caso aqui, toda vez que nós identificarmos um óxido de ferro na tonalidade amarela, é importante salientar que ele tem ali, junto com ele agregado, uma moléculazinha de água.